SOS Autismo, guia completo para entender o transtorno do espectro autista, de Maíra Gaiato, psicóloga especialista em autismo e neurociências, coautora dos livros Mundo Singular e O Reizinho Autista. SOS Autismo, capítulo 19, Linguagem, comportamento verbal. O atraso na comunicação é o principal sintoma que chama a atenção dos pais de crianças pequenas. Geralmente, é isso que os convence a buscar tratamento. Todos os outros sintomas podem ser negados no início, e isso é fácil, enquanto a criança ainda é pequena. Os pais, frequentemente, não são especialistas em desenvolvimento infantil e não fazem ideia de quais marcadores do desenvolvimento são importantes de serem atingidos desde os primeiros meses do bebê. A partir dos 2 anos de idade, a família começa a se preocupar mais quando a criança ainda não fala. Costumo explicar que a fala em si é como a ponta de um iceberg. É o que sai, que se evidencia, o que conseguimos enxergar. Para estruturar essa ponta, existe uma montanha por baixo. Assim é com a linguagem. Desde os primeiros meses, a criança constrói pré-requisitos para o bom desenvolvimento da linguagem. Com 6 meses de idade, já troca balbucios com os cuidadores. Com 1 ano, já fala palavrinhas isoladas, com função de se comunicar. E com 2 anos, já forma frases. São vários comportamentos que, reunidos ao longo do tempo, resultam a comunicação funcional. Skinner, grande cientista do comportamento e aprendizado, já em meados de 1950, acreditava que a linguagem não era inata ao ser humano, e sim aprendida por meio de associações e do reforçamento que sucediam um comportamento verbal, assim como outras habilidades desenvolvidas pelo indivíduo. Por ser recorde de dúvidas e de pedidos de ajuda, reunimos aqui as 8 etapas com as quais, na nossa metodologia, trabalhamos o desenvolvimento do comportamento verbal com intenção comunicativa. Os 8 passos para o comportamento verbal. Primeiro passo: dar função para a emissão de qualquer som da criança. As crianças, desde bem pequenas, emitem sons aleatórios. Quando damos atenção para esses comportamentos, a criança tende a repeti-los e a fazer mais. Bebês com autismo podem ser menos sensíveis ou perceber menos essa atenção social. É importante que os pais estejam atentos a esses sons e os valorizem. Sempre tente dar uma função para ele. Por exemplo, quando uma criança está perto de um copo de suco e emite um som qualquer, devemos repetir o som ligando ao objeto e dizer suco. Entregue o suco para a criança. Assim, potencializamos o reforço a essa verbalização, que é associada a algo positivo. Observe a criança e os sons que ela faz, assim como em quais situações os usa, e comece a repetir a palavra, mesmo que ela faça só um balbucio. Repita como se ela tivesse dito algo que ela quer. Geralmente, sabemos o que a criança quer. Assim, damos função à verbalização dela. Segundo passo: ecoar o que falamos. Todas as crianças que estão aprendendo a falar ouvem o que estamos dizendo e veem o que estamos mostrando e repetem a palavra. Quando mostramos uma caneta, por exemplo, a criança que nunca disse aquela palavra olha para o objeto, olha para a pessoa que o está mostrando e para a boca dela, ouve o que ela disse e repete na sequência. É assim que ampliam o vocabulário e aprendem palavras novas. A criança com autismo pode ter dificuldade já nessa etapa, pois aqui precisa usar os pré-requisitos comportamentais de olhar para a pessoa que está falando, imitar o movimento orofacial, atentar ao som ouvido, reproduzir o som. Para repetir uma palavra ensinada, a criança necessita ter os comportamentos descritos anteriormente, que são pré-requisitos básicos. Se a criança ainda não tiver um bom desempenho em contato visual, em imitações e em segmento de comandos, atenção auditiva, poderá apresentar dificuldades a partir dessa etapa e, consequentemente, em todas as próximas. Esse é um dos motivos pelo qual devemos sempre incentivar essas habilidades comportamentais iniciais. Eles são comportamentos bases para que a criança consiga desenvolver com melhor qualidade
outras funções importantes do seu desenvolvimento. Por essa razão, insistimos tanto na importância de estimular contato visual, imitação e segmento de comandos nos programas de intervenção e nas atividades em casa. Terceiro passo: ensinar a criança a completar um trecho da palavra. Com a evolução da criança nos programas comportamentais, podemos começar a apresentar as palavras tirando um pedacinho delas no final. Se estamos mostrando a caneta e sabemos que a criança já conhece tanto a palavra quanto o objeto, podemos pedir para que ela complete o som quando mostramos o objeto e dizemos cane. A criança deve completar com tá. Conforme a criança aprende a emitir sons cada vez mais próximos com o intuito de nomear objetos, vamos tirando a dica gradativamente, K, e esperar que ela agora complete 2 sílabas ao invés de uma, ne, tá. Assim, tiramos uma parte da dica verbal e incentivamos novas verbalizações. Completar músicas pode ser muito útil para isso. Podemos parar a canção em alguns trechos e continuar quando a criança a completa. Palma, 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 pé, pé, pé. Pausa. Após a criança emitir um som, podemos continuar cantando, reforçando assim as verbalizações que ela emite de maneira divertida. Quarto passo: nomear itens. Nessa etapa, a criança já conseguirá falar a palavra toda sozinha. Aqui, podemos mostrar fotos de familiares, figuras e objetos para a criança nomear. Se ela não conhecer a palavra, dizemos e pedimos depois para ela repetir. Continuamos perguntando até ela responder sozinha, sem nossa dica verbal, apenas mostrando o item. Pedindo para a criança nomear itens, conseguimos ampliar o seu repertório verbal, mas não adiantará fazer essa etapa se a criança não tiver concluído as anteriores com independência. Quinto passo: o que é o que é? Depois que a criança já consegue nomear tudo que vê, começamos a dar dicas das funções e características de um determinado item para ela reunir as informações e dizer o nome do que se trata. Por exemplo, não mostramos nenhuma imagem, somente perguntamos para a criança: o que é que tem pelos, 4 patas e faz au-au? Ela deverá reunir as dicas e dizer que é cachorro. Algumas vezes, para deixar essa etapa mais lúdica, colocamos objetos em uma caixa mágica e deixamos a criança tocar os objetos enquanto damos dicas, mas sem olhar. Se pararmos para lembrar da nossa infância, fomos muito estimulados por nossos pais e professores com brincadeiras desse tipo. Todos sabem o que é que cai em pé e corre deitado. Não sabem? Para as crianças com autismo, utilizaremos itens que fazem parte da rotina delas, como animais, meios de transportes, frutas, legumes, etc. Sexto passo: frases. A partir do momento que a criança já nomeia figuras simples, podemos colocar 2 ou 3 juntas e pedir para ela dizer quais são. Por exemplo, colocamos a figura de chute e ao lado a figura de uma bola. A criança que já aprendeu a nomear anteriormente, agora tem pré-requisitos suficientes para então dizer menino, chutou, bola. Depois que ela nomeia, reunimos todas as palavras e dizemos: o menino chutou a bola. Vamos ver um vídeo do menino fazendo isso? É importante dar a função ao que ela disse. Se juntou 2 palavrinhas, a partir de imagens tal como cadeira amarela, devemos mostrar o objeto imediatamente. Sétimo passo: interferências. Depois que a criança aprende a reunir palavrinhas para falar pequenas frases, começamos a apresentar figuras mais complexas, como imagens contendo informações sobre ações, sentimentos e causalidades. Por exemplo, a imagem de uma menina no chão com uma bicicleta caída ao lado, com o joelho machucado e expressão de dor. Como a criança já aprendeu a reunir palavrinhas, ela poderá dizer: a menina caiu da bicicleta. Para isso, ela precisa ter conhecimento de causalidade, ação e consequência, sentimentos, expressões faciais, entre outros. Aqui, novamente, precisamos discutir que, se a criança não tiver as habilidades descritas anteriormente, dificilmente chegará a essa etapa. Oitavo passo:
relato de eventos passados. É o sonho de todos nós. Todos os dias, os pais perguntam aos filhos: o que você fez na escola hoje? As crianças com autismo não respondem ou dizem sempre a mesma coisa que foi aprendido um dia. Por exemplo, um dia a mãe ajudou o filho a responder que brincou com o amigo. Assim, todos os dias a criança responde que brincou com o amigo. Quando alguém nos pergunta o que fizemos no trabalho, uma cena vem à nossa cabeça. Precisamos conseguir decodificar as imagens e reunir as informações em frases para explicar o que fizemos. É exatamente o que estimulamos nas etapas anteriores, por isso cada uma é tão importante. Para ampliar esse repertório, podemos começar perguntando à criança o que ela acabou de fazer, em ações imediatas. Por exemplo, na terapia usamos um jogo e dizemos à criança: jogamos jogo da memória. Gostei de brincar com você. E depois perguntamos: o que nós fizemos ou do que nós brincamos? E a criança deverá responder: jogamos jogo da memória. No início desta etapa, podemos deixar a caixa de brinquedo com uma dica para ela relatar. Depois que a criança está fazendo relatos simples de acontecimentos recentes, podemos ampliar o espaço de tempo entre o acontecimento e a pergunta. Podemos pedir para a professora da escola escrever algumas das atividades principais realizadas no dia e perguntar para a criança o que ela fez lá. Os pais também podem enviar para a escola, na segunda-feira, imagens do que fizeram no final de semana, fotos ou tickets de entrada do cinema ou do teatro. Assim, na roda de conversa, a professora poderá auxiliar a criança a responder o que fez, e isso aumenta a chance dela participar da atividade. O relato de eventos passados é importante para o diálogo. Perceba que grande parte das conversas é sobre o que vimos, vivemos, lemos ou ouvimos. Dizemos para onde fomos viajar, o que aconteceu no dia ou uma notícia de que ficamos sabendo. Essas etapas são importantes para complementar as atividades sociais que serão cada vez mais elaboradas e complexas com o passar dos anos. O trabalho em conjunto, como equipe de fonoaudiologia, é fundamental para a aquisição e o bom desenvolvimento da linguagem. A equipe multidisciplinar deve estar alinhada e trabalhar unida nas mesmas etapas, cada profissional com sua estratégia específica. Para novos capítulos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe o vídeo.